O chefe do exército do Irão ameaça lançar uma ação militar preventiva contra tudo o que for considerado uma ameaça à soberania do país. Amir Hatami fala de uma perigosa retórica que visa Teherão. Declarações que surgem após o aviso do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump disse que Washington irá em socorro dos manifestantes iranianos pacíficos se as forças de segurança da República Islâmica continuarem a matá-los. Num discurso perante estudantes na Academia Militar, Hatami prometeu cortar a mão de qualquer agressor que cometa um erro. O líder do exército iraniano diz que o regime está agora muito mais forte e mais bem equipado. Tem, por isso, condições, acrescentou, para se defender e responder a quaisquer atos de agressão. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que pelo menos 36 pessoas foram mortas nas manifestações que tiveram início em dezembro nas principais cidades iranianas. A inflação no Irão continua acima dos 40%, o que tem levado a um enorme aumento de produtos alimentares básicos como a farinha, o arroz e o pão. O presidente de Chipre, Nikos Christodoulidis, voltou a prometer a Volodymyr Zelensky que proteger a Ucrânia é uma das principais prioridades da presidência cipriota da União Europeia, que começou no dia 1 de janeiro. Christodoulidis teve uma reunião privada com Volodymyr Zelensky durante a estadia do presidente ucraniano em Chipre para a cerimónia oficial de abertura da presidência cipriota. Christodoulidis prometeu todos os esforços para continuar o apoio da União Europeia a todos os níveis, até porque Chipre, enquanto país que ainda sofre as consequências da invasão ilegal da Turquia e da ocupação em curso no norte da ilha, compreende perfeitamente o que está em jogo. Durante as cerimónias em Nicósia, Zelensky vai também ter encontros com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os líderes europeus defenderam a soberania da Groenlândia depois de Stephen Miller, assessor presidencial norte-americano, ter intensificado a ameaça de Donald Trump de anexar o território autónomo que faz parte do Reino da Dinamarca. Em entrevista à CNN na segunda-feira, o chefe de gabinete adjunto de Trump para a política disse que a posição de Washington é que a Groenlândia deve fazer parte dos Estados Unidos. Miller também questionou o direito da Dinamarca de controlar o território e afirmou que não há necessidade de pensar ou falar sobre uma operação militar na Ilha Ártica, uma vez que ninguém vai lutar militarmente contra os Estados Unidos pelo futuro da Groenlândia. Os líderes de várias nações europeias emitiram uma declaração conjunta na terça-feira defendendo a soberania da Groenlândia. Luís Montenegro informou que Portugal subscreveu o documento que diz que a Groenlândia pertence ao seu povo e que cabe ao território e à Dinamarca decidir sobre assuntos internos. A Groenlândia está sob controle dinamarquês desde o início do século XVIII, mas conquistou a autonomia em 1979, embora Copenhaga continue a supervisionar a sua política externa e de segurança. Os Estados Unidos da América enfrentaram críticas ferozes numa sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira sobre a recente intervenção de Washington na Venezuela. A reação era esperada, aquela que foi uma ação ousada da administração Trump para derrubar e capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro no sábado. O precedente que esta ação abre preocupa até mesmo os aliados dos Estados Unidos quanto ao futuro das relações mundiais. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. The United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security and the rule of law. A Venezuela criticou a intervenção e exigiu a libertação imediata de Maduro e da sua mulher, Cilia Flores. Solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Os inimigos de Washington apresentaram uma posição dura contra o que chamaram de crimes cínicos cometidos em Caracas. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий.
Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов. No entanto, os Estados Unidos da América mantiveram-se desafiadores, apoiando a sua ação militar e defendendo-a como legal e legítima. President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace. Maduro está atualmente detido em Nova Iorque, onde enfrenta um julgamento por acusações de narcoterrorismo. A sua primeira comparência num tribunal de Manhattan foi na segunda-feira, onde se declarou inocente. A Comissão Europeia está a propor um montante adicional de 45 mil milhões de euros para ajudar os agricultores. Numa carta publicada na terça-feira, a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, colocou em cima da mesa este financiamento no âmbito da política agrícola comum. Com este anúncio, von der Leyen tenta convencer sobretudo os Estados-membros que se opõem a um acordo comercial com os países do Mercosul. Bruxelas espera ultrapassar as reticências dos agricultores franceses, italianos e polacos que receiam a entrada de produtos baratos como a carne de bovino, frango e açúcar. O voto favorável de Roma garantiria uma maioria qualificada entre os 27 Estados-membros. A votação poderá acontecer na sexta-feira. Se for dada luz verde, Ursula von der Leyen poderá deslocar-se ao Paraguai no início da próxima semana para assinar o acordo que eliminará 90% dos direitos aduaneiros entre a União Europeia e o Mercosul. Pelo menos 16 pessoas morreram devido a inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais na província indonésia de Sulawesi do Norte, informaram as autoridades na terça-feira. De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, as chuvas das monções fizeram subir as margens dos rios na segunda-feira, desencadeando torrentes de água misturadas com lama, pedras e detritos, que arrastaram pessoas e submergiram aldeias. Sabe-se também que equipas de emergência apoiadas pela polícia e pelo exército deslocaram-se para 4 aldeias devastadas em Siau. A neve, o gelo e as temperaturas negativas trazidas pela tempestade Goretti continuaram a causar dificuldades por toda a Europa na quarta-feira. Cerca de 100 voos foram cancelados no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, deixando muitos passageiros retidos. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, um dos maiores da Europa, anunciou pelo menos 700 cancelamentos até ao meio-dia de quarta-feira. Mais de 1000 pessoas passaram a noite à espera do seu voo, segundo o aeroporto, e foram montadas camas improvisadas e oferecido pequeno almoço aos viajantes que dormiram no local. This is my third day in the airport, the second day in this queue. I've been in this queue this morning since about 5 a.m. No, 4:30, somewhere between 4:30 and 5. So, I've been in this queue for nearly 4 hours now. Já os alunos cujas escolas fecharam puderam aproveitar mais um dia de descanso. De meeste kwam naar onze klas toe en toen zeiden ja, we zijn om 2 uur uit. Ja, wij waren helemaal blij. En omdat de andere juffen en meesters die konden niet komen door de trein, omdat het helemaal vol lag met sneeuw. Mais a leste, a Roménia, a Sérvia e a Bósnia também enfrentaram disrupções devido aos nevoeiros e à ocorrência de cheias. A depressão Goretti deverá chegar a Portugal na quinta-feira com descida acentuada das temperaturas e queda de neve nos pontos mais altos. A partir de fevereiro, os visitantes em Roma terão de pagar uma taxa de entrada de 2 euros para se aproximarem da Fontana di Trevi. O presidente da Câmara de Roma anunciou, no entanto, que o segundo monumento mais visitado da capital italiana continuará a ser gratuito para os residentes. A partire dal 1° febbraio l'introduzione di un biglietto a pagamento per 6 siti museali e monumentali che fino ad oggi erano gratuiti. La fontana è visibile gratuitamente da tutti, nessuno impedisce di vedere la fontana. Qua stiamo parlando dell'ingresso nell'area davanti al Catino, quindi un'area molto circoscritta. A medida pretende ajudar a pagar a preservação do monumento e a gerir os visitantes.
No ano passado, mais de 9 milhões de pessoas entraram na área da Fontana di Trevi, numa média de 30 mil por dia. Os cristãos ortodoxos de toda a Europa encerram a época natalícia com as celebrações da Epifania. O feriado marca o batismo de Jesus por João Batista e é celebrado de formas diferentes. Algumas igrejas cristãs ocidentais descrevem a festa como o dia dos 3 reis magos, os chamados sábios do Oriente que, segundo o Evangelho, visitaram Jesus em Belém. Exalta-se o sentimento de admiração pelo encontro. Na Grécia e na Turquia, a celebração envolve nadadores que competem para recuperar uma cruz de madeira lançada por um padre à água. Na Bulgária, há o hábito de entrar nas águas geladas do rio Tundza na companhia de gaiteiros e bateristas para executar a tradicional dança do Horo. Os romenos de Petroșani, no oeste do país, juntaram-se em campos e, na presença de cavalos, receberam as bênçãos de um religioso. Beberam aguardente de ameixa e vinho quente e comeram salsichas picantes grelhadas. O feriado também assinalou o fim do Ano Santo de 2025 no Vaticano. A efeméride durou 1 ano e atraiu cerca de 33 milhões de peregrinos a Roma. Depois de uma oração, o Papa Leão fechou a Porta Santa da Basílica de São Pedro, o que dita o encerramento do jubileu.